boa noite, Brasil! Boa noite quem tá em casa, segundona, não é? Olha só, hoje você não pode perder o Sensacional de jeito nenhum, viu? Você que tá em casa, tá passando por alguma separação, como está sendo recomeçar, né, do zero após um divórcio? É difícil, né? Eu sei que é. Hoje nós vamos debater sobre os diversos casos e te ajudar a lidar com esse momento crítico, né? Mas antes, eu vou convidar vocês aí de casa. É o seguinte, eu conversei com essa jornalista, que é encantadora por sinal, além de ser conhecida como para-raio da notícia, as suas dancinhas conquistaram o Brasil. Márcia Dantas, é com você. Gente, hoje eu vou conversar com uma jornalista que, olha, ela é conhecida por ser linha dura com bandido. Ela não dá moleza não, viu? Ela, olha, já pulou muro como repórter, já fez dancinha. Ela é gente como a gente, sabe? Quando ela vai pra linha, né, como assim, de bate de frente mesmo ali, quando ela tem que resolver, ela vai funda, a bichinha é retada. E eu estou aqui com Márcia Dantas. Ai, que honra recebê-la aqui. Que delícia. Eu que agradeço o convite. É o para-raio da notícia. O para-raio da... já o meu apelido? Mas a gente puxou a sua capivara. O para-raio da notícia... Não, já me disseram aqui, que né? eu sou a mais azarada repórter desse país. Mas eu não acho que eu sou azarada. Eu acho que eu sou sortuda, Dani. Porque se eu sou repórter e as coisas acontecem onde eu tô, é porque é sorte, não é azar. É lógico, não é? né? O que você acha? A notícia com você, tipo, fala assim que o raio não cai no mesmo lugar, com você comigo cai. Mas uma coisa, Silvio Santos tem razão. A câmera gosta de você, como ele dizia. Você acha? Sim, porque você é belíssima, mais bonita pessoalmente, como ele fala, né? O Silvio Santos, né, falava isso pra você. Nossa, você é mais bonita pessoalmente, ele falava né? Muito isso, falava isso, né, pessoalmente, né? Eu fico feliz, porque eu vi de um ícone como ele, né? Imagina a primeira vez que eu vi, assim, a sensação que eu tive foi eu lembro que a minha espinha fazia assim, eu não conseguia ficar quase em pé, ouvindo aquela música. Sim. Eu estive 3 vezes lá com ele, e realmente foi um divisor de águas na minha vida. Eu imagino, ele gostava muito de você, né? Ele falava com muito carinho, ele admirava muito o meu trabalho, falava que eu falava bem, que ele gostava de me ver no jornal. Sim. E aí foi, assim, um espetáculo pra mim ter que sair do Pará, vir pra cá e ser reconhecida por ele. Foi uma transformação muito rápida e muito grande. Acho que foi em 4 anos que a minha vida mudou, assim, completamente. Olha, eu imagino. Porque você é natural do Belém do Pará. Belém do Pará. Deixa eu te falar, desde pequenininha você já sonhava já com esse mundo, assim, já do jornalismo, de estar na TV? Porque você começou como teatro, não foi? Teatro, então. Meu sonho era mais teatro. Eu fazia teatro desde pequena. Você faz na escola, assim? Na escola. Desde os 12 anos até os quase 20 anos eu fiz teatro. 7 anos ali. Ô, Márcia, você é de uma família super simples, né? Sim. Assim, mas parece que você estudava em colégio particular, seus pais sempre se esforçaram muito, assim, pra você estudar em colégio particular, não era? Como que era? Inclusive, meu pai era uma pessoa muito descompensada com dinheiro, assim. Por que, assim, descompensado? Como que você fala, Porque assim? o meu pai mudou de profissão muitas vezes. Mas, ao mesmo tempo, ele não tinha educação financeira, sabe? De construir um patrimônio, de comprar uma casa pra gente. Então... Vivia intensamente, jogava tudo. todo o dinheiro fora. E com mulher também, né? Com também mulher traía também? Minha mãe. Sim, muito. Jura? Com a sua mãe? Nunca gosto que eu conte, mas ele traía muito ela. E você presenciava tudo isso, essas brigas? A nossa infância inteira foi uma infância muito difícil em relação a brigas do meu pai e da minha mãe. Dos seus pais e tal. E aí na escola, como que era essa questão da escola, assim? Porque você, com essas dificuldades, tudo, né, financeira dentro da sua casa, tudo. Meu pai deixava de pagar a escola. Aí teve um ano, no 8º ano, que eu não recebi o boletim no final. Aí eu fui perguntar para a professora. Isso na sala de aula? Na sala de aula. Você sabe que isso, inclusive, é ilegal, né? Não se pode expor, hoje em dia né? nem pode falar isso. Mas na época aconteceu, eu não recebi o boletim, fui perguntar o motivo, e ela falou, não, passa lá na diretoria. Aí eu fui na diretoria, a diretora falou, não, você só vai receber o seu boletim e o seu certificado desse ano se seu pai pagar a escola. Ele deixou de pagar o ano inteiro. Meu Deus do céu. E como foi pra você? Você chegou em casa com essa demanda? Cheguei chorando, triste. E a minha tia, que é a minha madrinha, que me acompanhou toda a minha criação, desde que aconteceu isso, ela falou assim, eu vou assumir os seus estudos até a sua faculdade. Então, você nunca mais vai ter que passar por isso. E aí, hoje, a tia Gina, tá comigo sempre. Inclusive, ela mandou uma mensagem. Essa tia Gina mentira. É um anjo na sua vida, é um anjo, né, Márcia? Não acredita, sério. Márcia, olha isso. Eu paguei a faculdade dela por ela ser uma pessoa muito esforçada e competente. E não me arrependo nem um minuto de ter feito isso por ela.
ela tem nos dado um bom retorno pela capacidade dela, pela competência dela. E se precisasse fazer de novo, eu faria tudo de novo com todo o prazer, porque ela é o amor da nossa vida. Beijo, filha, nós te amamos. Muito, muito. Amor da Deus te nossa abençoe vida. e te proteja sempre. Olha que gracinha, lindas. gente. Elas são, assim, incríveis. Ai, Elas gente. mudaram a nossa vida, assim. Você sabe que a minha mãe foi criada por elas, né? A minha mãe perdeu o pai muito cedo e a mãe também, enfim, foi para a vida Sim. e deixou ela lá. E as minhas tias foram as grandes salvadoras da nossa família, assim. Criaram minha mãe e nos criaram também. E o seu pai, em contrapartida, também, ele sempre foi muito religioso também, né? Porque Sim. também seu pai teve um problema de saúde também, que ele tinha diabetes, não foi? Hipertensão, diabetes. isso A gente foi perdeu também ele com 50 anos, assim. muito novo. Isso muito. também foi uma coisa, assim... Foi um baque, porque ele era o meu maior fatalidade. fã. Ele foi a primeira pessoa que acreditou em mim também, além da minha tia. Ele era a pessoa que entregava meus currículos, que falava assim, se ela só precisa de uma oportunidade, dá uma oportunidade para ela, ela é boa, ela tá aprendendo. Ele faleceu porque ele tinha diabetes? Diabetes, hipertensão, e ele acabou tendo uma trombose fulminante dormindo. Dormindo, Acordou meu já Deus. tendo a parada cardiorrespiratória. E os momentos, assim, que você se lembra dele, parece que você gostava de ler a Bíblia para ele, porque ele já não estava enxergando, né? De ler Sim, a gente tinha esse momento da Bíblia, de antes de dormir. Ele me levava sempre no trabalho, me levava na faculdade, me levava na escola. Ele me ensinou a andar de bicicleta, andar de patins. Então, assim, meu pai é uma base e como ele se reinventou. Nossa, eu imagino para você, né? Porque o maior sonho, né, que ele tinha de te ver estreando, tudo, ele não Sim. teve essa oportunidade. Como foi a primeira oportunidade? Foi graças a ele. Ele levou Ele que levou seu currículo? Foi, encontrou um amigo da igreja, da Record, na época. Daí me chamaram para fazer um teste na Record e eu passei. Aham, sim. E aí eu lembro que o chefe da Record falou assim, olha, você está sendo contratada porque a gente gostou do seu teste, não foi porque o amigo lá, pastor do seu pai, veio aqui. Fiquei 2 anos na Record, depois assumi uma apresentação do jornal na Band e voltei para a Record também para ser apresentadora depois. Então fiquei 5 anos e meio, mais ou menos, na Record depois. E a gente era líder de audiência, o jornal bombava de manhã, era um jornal comentado, chamado Fala Pará. Olá, bom dia. Eu sou Márcia Dantas e a partir de hoje estarei com você aqui no Fala Pará com as principais notícias do estado. Ô, Márcia, e como que é assim, trabalhar como repórter? Porque eu já também fui repórter de rua, você tá na rua, né? E é sujeito a acontecer qualquer coisa. E com você já aconteceu até assédio já, né? Já. E Como que você lidou com isso, com essa situação? Assim, Como que foi a minha primeira cobertura de carnaval. Foi no carnaval que aconteceu? No carnaval. Um carnaval no interior do Pará, numa cidade chamada Vigia. E você estava sozinha? Eu estava eu e uma moça, produtora. A produtora ali que estava te ajudando. E nós fomos fechadas num grupinho de homens que apalparam, que fizeram, enfim... Passaram a mão em você todinha? Em tudo. E aí eu só consegui me desvencilhar porque eu usei o meu microfone no dia para bater neles e me livrar. E não tinha ninguém ali que tirasse você dali para te ajudar nesse momento? Homem da produção, ou alguém, ninguém. Aí eu lembro que eu saí chorando, não me recusei a continuar trabalhando. E aí eu ouvi de colegas, isso aí é brincadeira de carnaval. Inclusive as imagens foram apagadas depois, né? Logo na sequência. Gente, então, que assim, loucura. foi tudo, né, feito para que eu não denunciasse. Então não dá para você julgar. Por que eu que sou julgada por não denunciar e não o diretor da época, por exemplo, que não fez nada, né, em casos Nossa, como eu imagino. Ô, Márcia, e aí você ficou um tempo lá, e quando você decidiu vir para São Paulo? Já era um sonho desde pequena. Isso, desde pequenininha Desde você falava? pequena. Minha mãe falava assim, eu não queria que esse dia chegasse. O dia que eu falei, mãe, eu vou mesmo. Ela falou, eu não queria que esse dia chegasse, eu sabia que ia chegar. Então, sempre foi um sonho mesmo morar aqui pelas oportunidades que São Paulo oferece. Sim, sim. Né? Então, quando eu cheguei aqui, eu estava doente, depressiva. Eu tinha engordado 20 quilos. Como assim? Você engordou? Em Belém, eu estava vivendo um processo já de, assim, que eu não estava mais gostando do que eu estava fazendo lá. Então, eu entrei numa compulsão alimentar, que eu engordei bastante, 20 quilos. E comecei a ficar doente mesmo, em depressão. Não tinha mais vontade de trabalhar, não tinha mais vontade de levantar da cama. Nossa, e o que fiquei por conta do trabalho que do você estava fazendo? ambiente tóxico do trabalho e das coisas que estavam acontecendo lá. O que, por exemplo, que acontecia, Márcia? O chefe, eu era repórter de rede na época, o chefe queria colocar uma outra pessoa no meu lugar. Aí eu tinha tido 3
testes em São Paulo que não tinham dado certo, tinham me mandado de volta. Aí você voltava, aí tipo, as pessoas faziam meio que bullying contra você. Ah, nossa, ficou lá, agora voltou. Voltou, cão arrependido, olha aí, tá vendo? Achava que ia ficar em São Paulo, não ia ficar. Então, nossa, era tão difícil. Eu imagino. E aí eu comecei a ficar frustrada. Falei, quer saber, eu vou juntar um dinheiro, fiz um pé de meia e vou pedir demissão. Então, eu tive que recomeçar de fato. Eu falo que Deus, assim, Gente, parece que que coisa. me reconstruiu quando essa mudança aconteceu para São Paulo, assim, foi bem tenso. E logo depois eu ainda tive um acidente de carro, que meu carro foi perda total. Você teve um acidente de carro? Aqui em São Paulo, já na rotatória da Barra Funda. Você capotou o carro? O carro bateu no ônibus e o ônibus me jogou num poste. Então o carro foi perda total. Mas você teve algum dano? Graças a Deus, por um milagre, não. Ele bateu na lateral que foi atrás. Se ele tivesse batido um pouco mais na frente, eu teria sido imprensada. Né? Meu Deus do Foi céu. um E livramento. a sua mãe, ouvindo toda essa situação... Ela falou, volta. E quando eu engravidei, eu tentei voltar para Belém, mas... Enfim, eu já estava namorando com o pai do Gabi e ele Mas por falou... que você quis voltar? Porque, imagina, sozinha, grávida. Eu imagino que para você foi um baque muito grande, né? Eu lembro de uma história que eu estava num casamento com a barrigona já. O Gabi nasceu uma semana depois e aí uma mulher do nosso meio, que era produtora de TV, me viu grávida com a barrigona e falou assim, nossa, você tá grávida então? Ah, desistiu da profissão, né? Desistiu da TV? Nossa, Dani, aquilo, eu olhei pra ela. Jogou um balde de água fria em cima de você. Aí eu falei, não desisti não. Só estou nesse momento agora, mas depois eu vou continuar. Aí ela ficou toda errada, assim. Ai, que comentário errado, né? Como que as pessoas têm, né, essa capacidade de fazer um comentário tão desnecessário, ainda mais para uma mulher grávida, né? Como se fosse, como se a gravidez fosse acabar com toda a minha vida profissional. Sim. E pelo contrário, depois que o Gabi veio, eu voltei tão melhor pro mercado. Depois conseguiu ir pro SBT, né? Foi, o Gabi tinha 8 meses e surgiu uma oportunidade de freela. E como que surgiu a oportunidade do SBT? Foi assim, o SBT em São Paulo é uma das poucas emissoras no país que pega um freelancer. Meu ex-marido falou, olha, parece que tem uma vaga lá, vou mandar seu contato. E aí foi isso, eu fui, fiz a entrevista, pode começar amanhã. E aí eu comecei na madrugada, com o bebê pequeno, no frio. E foi quando surgiu o jornal policial do SBT, que era o Primeiro Impacto. E agora eu tenho um chamado ao vivo para falar com ela, a repórter Márcia Dantas. Do congestionamento intenso aqui em São Paulo, sim, segundo os números da CET. E as críticas? Como que, em relação às críticas? Porque crítica sempre vai ter no seu trabalho. Porque teve algumas, né? Muitas, foi teve, cancelada. por exemplo, cancelado Suzano. Teve a história de Suzano. Como que foi pra você ali, Acho que o primeiro hate muito grande que eu tive foi Suzano. E foi duríssimo, assim. Eu não sabia lidar ainda com isso. Depois eu comecei a separar. Bom, quem é que tá me mandando hate? É o Roberto Cabrini? É o William Bonner? São pessoas que eu admiro? Sim. Aí, beleza. Se não, eu não ligo mais. Mas naquele momento bateu forte, assim. Era a gente pedindo a minha cabeça, a minha demissão. Essa repórter não serve pra isso. E naquele momento de Suzano, eu fui julgada por ter sido eu mesma, por ter sido humana. Porque eu tava ali numa situação abalada, com filho pequeno também, vendo mães abaladas também. Então, depois eu entendi e me acolhi. Eu me perdoei pelo meu erro. Então agora, Márcia Dantas no local. Márcia, as informações que vai chegando de 5 crianças mortas. Márcia, você, Márcia, vai lá. Eu tô saindo em busca de informações. Marcão, eu acabei de chegar, corri bastante pra chegar. As famílias estão em busca de informações desesperadas aqui. A gente tem alguma informação da polícia? Calma aí. O helicóptero Águia já desceu? Tem mais um. Eu não quero falar! Meu Deus, Marcão. Marcão, tem o desespero, Marcão, das pessoas aqui, Marcão. Tá complicado. E quando você foi furtada? Porque você estava fazendo a matéria, né? Com seu celular estava no bolso, né? Você colocou atrás do seu celular. Sim. E... Foi lá no velório do Gabriel Diniz, menina. Você estava ali fazendo a passagem. Era ao vivo, não foi focalizando. A gente sabe que é isso, né? A mão de fã, a gente vive qualquer coisa pelo seu... Lidu, sai, me dá! Roubaram meu celular! Me dá! Meu Deus! Roubaram o celular da repórter ao vivo! Ia roubar meu celular! Que horror! Ia roubar meu celular! Que é isso, Ele deixou o celular no meu bolso! Pega esse cara aí! Que é isso? Que é isso? Estamos ao vivo num cortejo.
de morte. Esse vídeo foi o que foi parar pro Silvio Santos e eu fui pro programa do Silvio graças a esse meme, né? Aí ele assistiu e falou, pai, olha, eu vou dar uma recompensa pra quem pegar esse ladrão. Aí todo mundo ri. Sim. E aí ele falou que ele nunca tinha visto uma repórter tão espontânea. Gente, e o Silvio Santos, ele é muito espontâneo, assim, né? Sim, ele gostava de gente que entrava na brincadeira dele. E como que foi você participar, assim? Você era super fã dele, assim, você ficou nervosa? Porque parece que uma vez você ia participar, mas não participou, não foi? Menina, como que você sabe dessa história? Ah, eu pesquisei, puxei essa capivara. Menina, então. É porque foi assim, nessa vez eu fui com uma pessoa, com um apresentador que não era tão conhecido. E o Silvio tinha isso, ele tinha essa visão de mercado, né? Por exemplo, se duas pessoas não fossem muito conhecidas, ele pensava assim, quem é que vai assistir o programa? Ele normal, tá certo, ele tá certo, ele é o dono do negócio Sim, e ele com queria certeza. isso. E aí, quando ele viu que eram duas pessoas conhecidas, ele falou, eu não quero. Mande essa moça depois com outra pessoa que eu recebo, que eu faço. E eu fiquei sabendo depois dessa história, de muito tempo. Aí eu fui com o Carlos Nascimento. Márcia, você nunca esteve nessa parte do programa. Ele eu acho que já esteve. Eu acho que você esteve aqui? Já. Ganhou ou perdeu? Perdi várias vezes. Perdeu de quem, não sabe? A Mariana Godoy uma vez. Tá bom, então As tira. outras eu nem me lembro. Tira você, quero ver se você vai ganhar dele. Vamos lá. Valendo 10 pontos. Rosto. Face. E como que foi substituir o Marcão do Povo? Que parece que você substituiu. Foi, num período meio conturbado, assim, dele, que teve umas situações que ele precisou sair, e eu fiquei substituindo. Ele sempre foi muito querido comigo, desde que eu era da rua, sabe? Sim. Assim, ele lutou pelo meu trabalho, falava bem de mim, porque eu era a principal repórter. Sim. Mas depois que eu comecei a substituir, a nossa relação ficou meio... Achou que teve um ciúmes? Porque aí o Silvio gostou de você e Pediu pra que eu ficasse, pra você e aí ele ficasse perdeu lá. uma hora do programa. Eram 3 horas de programa, 1 hora sua Virou e 2 do Marcão. E uma aí? do Dudu. E do Dudu. Aí rolou um pouco disso, né? Ele mudou muito comigo depois que eu comecei a fazer merchandising. Porque quando pega no bolso, dinheiro... Aí começou a dividir os merchans ali? Foi. E aí o que aconteceu foi isso. Ele parou de falar comigo numa época. Começou a jogar um contra o outro, era mentirinha daqui, era fofoquinha dali. Aí eu falei, quer saber, eu não quero isso. Aí eu só me blindei, não tinha mais muito contato com ele. Mas depois, quando nós fomos trabalhar novamente juntos agora, eu sentei pra conversar, falei, vamos botar uma borracha em tudo que aconteceu. Você chamou ele pra conversar? Sim. E aí, como foi? Ele super tranquilo. A gente nunca brigou. Nunca discutiu, nada. No ar, sim, a gente tinha os embates, assim, de pensar diferente. Mas fora do ar, uma relação super tranquila, assim, com o Marcão. Não tenho que falar nada, sempre foi um parceiro, assim. Eu nunca li um WhatsApp aqui nesse programa. Hoje eu vou ler. Então lê. Eu vou pegar, produção já desce com esse WhatsApp, que hoje eu vou ler a mensagem de quem Tá mandar. vendo? Hoje ela tá daquele jeito, Tô Brasil. daquele jeito. Mas você não leu o que tá escrito no final ali da Dália. Amo vocês. Realmente. Vamos mostrar aqui, vem aqui. Mostra a nossa Dália, vai. Vem aqui, nego. Isso. Amo vocês. A Aí, nossa ó. produção é muito fofa. Apresentar o SBT Brasil era um sonho, né? Sonho. Já pensou uma mulher do norte do país, vindo de lá de Belém do Pará, para apresentar o principal jornal do SBT? Porque você foi substituir a Sherazade. E eu ouvi de uma chefe e falei assim, olha, ela falou, vai ser difícil você apresentar o SBT Brasil, porque tem muitas na sua frente. Ela eu falou falei, isso pra você? Aí eu te falei, deu mais vontade ainda, falei, né? tá, não tem problema, eu só estou me colocando à disposição. Falei assim, eu só estou me colocando à disposição. Pois não deu um ano depois dessa conversa, muitas pessoas saíram, dança das cadeiras, e quem escolheu para ficar lá foi o Silvio. Foi graças a ele que eu assumi o SBT Brasil. Olha... O SBT Brasil já está de volta. Olha, muitos brasileiros deixaram para a véspera as compras dos ovos de chocolate e também dos ingredientes do almoço de Páscoa. Os consumidores enfrentaram supermercados lotados, mas aproveitaram também os produtos em oferta. Isso não deu uma ciumeira da bexiga, isso? Porque eu sei que quem o Silvio Santos protegia, o povo ficava com uma raiva, acho que fazia até voodoo, viu? Inclusive, tiraram todo mundo, né, que era dele, depois que ele faleceu. Menos de 6 meses, todo mundo foi demitido, que era padrinhado do Silvio. Eles tiraram do SBT. Assim, Dani, eu acho que o SBT tinha uma visão... Tinha uma visão com o Silvio e hoje é uma visão sem o Silvio. Você acha que eu só fui colocada lá pelo meu rostinho bonito? Não, lógico que não, pela sua capacidade. Exato. Exatamente. Então as pessoas começaram a julgar, porque ouvi até de um fofoqueiro aí, que eu não gosto nem de falar o nome, que eu tinha dormido com o chefe, por isso que eu tinha assumido o SBT Brasil.
Jura que falaram isso de você? Juro. Poxa Pra você vida. ver, cara. Pra você ver. Caramba. Então, é isso. A mulher sempre é julgada, né? Mas eu acho que rolava um preconceito mais entre os nossos colegas do que na direção. Ô, Márcia, aí o César Filho entrou e aí acabou com o seu mundo encantado? Não! Não, quando O ele entrou, César foi o nome forte ali, porque você estava sendo um nome forte. Sim. Aí você acabou indo pro tempo. Não, você sabe que eu adorei fazer o tempo? O pessoal fica falando isso. Ai, Márcia, você foi rebaixada. Gente, eu O juro... importante é estar ali, tá empregado e o dinheiro cair na conta, assim, né? foi um baque inicial, mas quando meu chefe falou, você quer fazer a apresentação do tempo? Eu falei, lógico. Mas assim, essas mudanças não deu uma ansiedade? Porque até a rotina, porque talvez não mudava a sua rotina, por exemplo, de trabalho. Porque às vezes você tá habituado a trabalhar no horário, de fazer, né? Tem todo um cronograma. Eu gosto da mudança. A mudança pra mim não era o problema. O problema é a instabilidade. Que aí você não sabe... parece que nunca serve pra nada. Ah, põe ela ali. Parece que a sua capacidade profissional é sempre colocada em xeque. E aí, foi me dando um desgaste emocional muito grande que eu voltei a tomar medicamento controlado, que era uma coisa que eu já não tomava desde... Remédio controlado pra ansiedade, você ansiedade, sim. E eu tô tomando até hoje. 2024 foi o ano mais difícil da minha carreira no SBT. Eu imagino. E Foi com a o mais morte difícil. do Silvio, como que foi? Você estava onde quando você soube a morte do Silvio? Nossa, foi o pior dia da minha vida como profissional, foi o dia da morte do Silvio. O que aconteceu, Márcia? Primeiro que ninguém esperava. Todo mundo estava falando no SBT que ele ia ter alta na semana. E eu estava no cabeleireiro com meu filho e eu vi o plantão da Globo entrar no ar. Eu quase caio dura no chão. Você soube pela Globo Pelo que plantão da Globo. ele tinha falecido? Uhum. E aí a minha chefe me ligou na hora, mandou mensagem, vem pra cá agora, porque eu morava muito perto do SBT. E aí ela falou assim, vem pra cá. Eu fui chorando o caminho inteiro no carro. Entrei no SBT, tava todo mundo chorando. A gente passou 12 horas de uma cobertura muito exaustiva emocionalmente, assim. De ter que conversar com as pessoas, de ter que segurar aquela Não tava tensão. nada preparada pra isso, né? Nada. Porque às vezes, como já tá... Tem os obituários, né? Mas isso lá era proibido. Proibido, imagino, né? Imagina que você vai preparar o Deus obituário. me livre, é uma coisa, enfim... Não existe Não isso. existe, lógico. E aí, muito se questionou por que o SBT demorou a entrar. Porque a gente estava lidando. Gente, é uma família, né? Era família. É uma família, ali era uma e família. E vou te dizer que também nós funcionários, nós nos sentíamos parte da família. Então, a família fez tudo o que o Silvio pediu. Que ele não queria... Não queria nada de... Muito estardalhaço. Sim. Ele queria que fosse aquele momento reservado e a família respeitou isso. Sim. Bom, é o seguinte, vamos fazer um negocinho aqui agora? Ai, meu Deus, vamos. São manchetes de coisinhas que já saíram ao seu respeito. Tá bom. E aí eu quero que você fale se é verdade ou se é mentira, tá? Tá bom. Então vamos lá, ó. Primeira manchete, tá assim, ó. Ai, gente. Márcia Dantas é acusada de gritar com cabeleireira em camarim do SBT. Mentira? Mentira. O que aconteceu é assim... Eu tenho esse copo de água aqui, Dani. Você tá aqui comigo. Eu me jogo o copo de água e começo a gritar. Foi a Dani que fez! E aí todo mundo que não estava presente ouve a situação e acha que quem é a pessoa do vídeo? Sou eu, né? Então, foi uma situação completamente assim... Quem viu de fora, as pessoas que viram de fora, foi feita pra... me prejudicar. Tanto que meia hora depois, estava em um site de fofoca. E aí ficou uma situação tão chata, porque começaram a falar coisas pra ela, coisas de... Eu fiquei descobri coisas também que ela teria falado. E aí acabou a relação. Sofri muito de ter perdido essa amizade de verdade. Sofri muito. E as pessoas fizeram disso como se eu fosse um monstro, cara. E eu, pelo contrário, eu sempre tive tanto amor por ela. Na discussão eu até falei, amiga, eu te amo. E aí ela tava muito assim, eu falei, amiga, eu te amo, por que você tá falando isso? Então, assim, foi muito duro ter perdido a amizade dela. E se um dia a gente puder retomar isso, eu quero. Vamos voltar essa amizade. Com o coração aberto, assim, o diálogo tem que ser a coisa fundamental numa relação. As pessoas, elas são muito mais, elas querem... Elas querem ver o circo pegar fogo. Querem ver o circo pegar fogo. De alguma coisa aumenta, vai aumentando. E se a gente não tem sabedoria, a gente vai ouvindo... Vai vindo coisa daqui, aí você vai tendo aproveito, assim, se teve algo que ela se chateou comigo, peço desculpas, peço perdão. Se foi algo que eu fiz que magoou ela, eu também, né, eu tô aqui pra aprender. Mas, assim, foi muito difícil ter perdido isso. Eu não queria ter magoado ela e ter que tudo isso tivesse acontecido, assim, de verdade. Mas
o que as pessoas falaram na internet foi mentira. Tudo mentira, não foi nada disso que aconteceu. Não foi. Tá bom. Ótimo, vamos para a próxima aqui agora. Eita, vamos aqui. Essa Ai, aqui meu é, olha, Márcia Dantas, a carinha dela, ó. Felipe Campos, olha só, e Márcia Dantas protagonizaram barraco e trocam ofensas. Metrópolis, da Fábio Oliveira. Eu vou colocar mentira porque não houve troca de ofensas. Só ele me ofendeu. Eu não fiz nada pra ele, eu não ofendi ele em nenhum momento. Então, foi Mas você uma respondeu. ofensa gratuita. Mas você não respondeu, mas não com Eu nem ofensas. respondi, menina. Foi assim, ele foi dar a opinião dele lá no Troféu Imprensa, e aí um perfil que eu sigo colocou assim, que preguiça dessa pessoa. E eu coloquei assim, eu também. Aí, por causa disso, ele fez um vídeo de 10 minutos falando mal de mim. Eu não posso ter preguiça de alguém dele. E por que você tem preguiça do Felipe? Porque ele é o rei da razão, né? Só ele é o bonzão. Né? Então tá tudo bem. Eu deixo ele com a razão dele, eu tenho a minha. Jura? É Essa isso. amizade não dá pra voltar pra Não, nunca fazer? tive amizade com ele. Graças a Deus. Não tenho amizade com esse tipo de gente, não. Essa não dá pra fazer amizade? Nem, não faço a menor questão. Teve alguma coisa ali, porque por que você teve preguiça Não, dele? a situação foi muito antes disso. Quando eu assumi o Alguma SBT coisa Brasil, aconteceu. eu te contei aqui já. Que você ainda não ligou os pontinhos, mas Não, que você- aquele fofoqueiro que disse que eu tinha dormido com alguém, foi ele. Quando falaram, Márcia, você vai ter que trabalhar com o Felipe Campos, eu falei, jura? Ah, e já tinha rolado esse comentário e aí você teve que... Agora, né? Anos depois, já tinha mais de 6 anos. Tinha rolado essa coisa. E aí eu fui obrigada a trabalhar com E ele, aí né? ele, não, quando chegou pra você, ele não pediu desculpa? Não. Como se não... Nada, como se nada tivesse acontecido. E eu também, como se nada tivesse... Segui minha vida, né, também. E você não explica, você leu ali, não chegou, pô, você fez aquele comentário Mas lá? eu que tenho que tirar satisfação, Dani. Quem falou a coisa foi ele. Eu, hein? A pessoa que tem que se tocar. Entendi. Ai, gente, podia resolver isso também, né? Ai, com ele não dá. É que você tá Porque magoada, pessoa... tá Não é que eu tô chateada. magoada, é que eu acho ele uma pessoa ruim mesmo. Acho ele uma De ter pessoa falado- má. de ter Não, ele falado- é não só em relação a mim, as coisas que ele faz, a energia que ele tem. Não bate com a mim, então não dá. Tá. Vamos para a próxima agora. Antes de demissão, Márcia Dantas revelou que desejava engravidar em 2025. Correio Brasiliense. Verdade ou mentira? Verdade. Uma semana antes, eu estava no programa da Patrícia, que é o programa do Silvio, né, que ela faz. E falei que eu tinha vontade de engravidar, que viria bebê em 2025. E uma semana depois eu estava na rua. E aí, menina, como que você recebeu essa notícia? Eu não posso te dizer que isso foi realmente... Você acha que isso contribuiu pra sua Mas eu acho que demissão? contribuiu, com certeza. Acho que sim. Hoje eu enxergo que sim. Teve diretor que não quis me receber, que ficou esperando... Ai, eu nunca contei isso. Não, sinta vontade. O mesmo diretor que tinha me feito várias promessas para 2025 foi a pessoa que fugiu de mim no dia que eu me demiti. Ele ficou esperando eu ir embora no carro dele e eu só soube disso depois porque as pessoas me contaram. Mas aí eu falei, eu não vou embora daqui enquanto ele não aparecer. E aí ele teve que ser obrigado a sair do carro dele e entrar na TV para falar comigo. Isso só porque eu não queria que ele mudasse de opinião ou trocasse a decisão, não. Mas eu só queria entender dele. O que mudou do mês passado que você me prometeu que eu teria um programa em 2025, que eu seria uma profissional de destaque, que o SBT contava comigo? O que mudou de um mês pra cá que eu não entendi? Só era isso. Porque todo mundo pode ser demitido, amanhã muda tudo, não tem problema. Sim. O problema pra mim foi a falta de respeito, né? Nesse fim, assim. Você achou que juntou, por exemplo, a questão de você querer ser, da maternidade, de você querer ser mãe, e o salário era alto? Porque Isso, tava tendo redução, aí juntou uma coisa com a outra? Só que presta assim, atenção, por que só o salário da mulher é o alto? Porque eu não ganhava... Inclusive, eu ganhava menos do que todos os homens que ocupavam o mesmo cargo que eu. Então, por que só o meu salário era alto? Então, tem alguma coisa aí, né? Eu não vou citar o nome de outros jornalistas, mas eu sei quanto eles ganham. E era mais que eu. Bem mais que você. Bem mais que eu, inclusive. Homens. Então, o meu salário era alto, me cortaram por causa disso. Você sente saudade de trabalhar no SBT? Eu sinto, mas não do SBT de hoje. É. Eu sinto saudade do SBT de 3 anos atrás, SBT de 2 anos atrás. O de hoje eu não sinto saudade. Lindona, tem uma parte muito especial aqui, pessoas que te amam muito mandaram mensagem. Vamos ver quem mandou? Ai, meu Deus. Tô passando aqui
para deixar uma mensagem especial, dizer o quanto eu te amo, o quanto a nossa relação é de outra vida, há muito tempo, lá de Belém, onde tudo que a gente vive ainda era apenas um sonho, não é verdade? A Márcia, gente, ela é coração puro, ela é pura empatia, é uma amiga presente, é uma filha presente, é uma esposa incrível, é uma mãe maravilhosa, né? E eu quero dizer que todo mundo deveria ter uma melhor amiga como você. Um beijo. Te amo. Amiga. Passando aqui para primeiro para dizer o quanto que eu te amo e depois para agradecer todo esse tempo. Não tenho muito mais o que falar não, é só te agradecer. Agradecer pela convivência, agradecer pela sua alegria, agradecer pelo seu entusiasmo com tudo que a gente vive, agradecer pelos momentos bons e agradecer por estar junto comigo sempre nos momentos não tão bons assim, que a gente junto acaba superando de uma forma até mais leve, né? Um beijo, te amo, tchau. Eu sou quase 10 anos mais nova que ela, então quando ela era adolescente eu ainda era uma criancinha pequena e eu sempre me inspirei muito nela. Uma das coisas que ela mais me inspirou na vida foi o teatro. Então, quando chegou a minha vez, 10 anos depois de prestar vestibular, eu prestei vestibular para teatro. E hoje eu sou artista bem-sucedida, assim como ela também é uma jornalista bem-sucedida, e eu gosto de dizer que eu realizei esse sonho por nós duas. Beijo, mana. Te amo. Oi, mana, tudo bem? Passando aqui pra dizer que a gente te ama muito, que a gente tem muito orgulho de ti, da profissional, da mãe, da irmã que tu és, e tu tens um caminho lindo pela frente, eu tenho certeza. Obrigada por tudo. Te amo. Beijo. Sempre foi uma filha que ela é linda por fora, mas por dentro, o coração dela, só quem conhece, é o mais lindo do mundo. Não é porque é minha filha, mas tem um coração maravilhoso. Quando o pai dela faleceu, veio a falecer, eu me vi só eu e 3 filhas, e o nosso universo só era mulher, e ela pegou na minha mão e disse: mãe, vai dar tudo certo. Ela é uma dádiva de Deus na nossa vida. Então, eu só estou aqui para te agradecer, Márcia Dantas, minha Gabi, minha Márcia Gabriele Cascais Dantas, por você existir, por você fazer parte da nossa vida, e por tudo de maravilhoso. A gente te agradece que você proporcionou e proporciona em nossas vidas. Eu te amo. Beijo. Ai, Dani, que coisa mais linda. Ai, obrigada. Família, coisa mais especial, né? Sua linda. Muito. Você merece, viu? Obrigada, eu devo estar toda morta. Tá nada, tá uma princesa, vai. Você merece todas as homenagens do mundo. Muito obrigada. Eu abri meu coração de verdade aqui, falei coisas que eu nunca nem tinha falado. Eu que agradeço a confiança, Márcia. Tem uma frase que eu ouço e que eu gosto muito, que é: caminha que o caminho abre. Então, eu tô caminhando, Dani. E você nunca vai me ver parada. Vou estar sempre caminhando. Sempre quero te ver caminhando, brilhando sempre, viu? Amém. Obrigada. É isso aí. Gente, palmas para essa grande jornalista, Márcia Dantas. Gente, maravilhosa, Márcia Dantas, muito obrigada pelo carinho, pela atenção. Foi um papo tão gostoso, né? Saber um pouquinho mais sobre a sua trajetória, sua história, enfim. Beijo, lindona. Bom, gente, agora a gente vai mudar de assunto, porque o assunto é sério agora, viu? Ixi. A Silvia já... Vixe, Silvia! Eita! A gente vai falar sobre separação, como recomeçar, né, gente? Bom, chamei um time aqui pra gente debater esse assunto, que é um assunto que eu acho que o que tem de gente separando por aí, vamos lá. Ana Cristina Cury, que é psicóloga, seja muito bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, e você? Obrigada pelo convite. Savasky, tudo bem, querido? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é uma honra estar aqui contigo e com essas pessoas lindas. E tem umas histórias de separação aí que você vai contar pra gente hoje aqui, né? Que eu fiquei sabendo. Tem história, hein? Savasky, jura? Contar. Tanta coisa assim, menino. Se eu for falar, todo mundo chora de rir ou vai ficar meio triste. Abismado de tudo. Abismado. Mas eu consegui sair, tipo Neymar, driblando. Você conseguiu sair dessa? Com certeza. Sair dessa pra uma melhor. Que bom, que bom. Foguete, pá. Rodrigo Moraes. Que delícia você aqui com a gente também. Graças a Deus de novo, né? Mais uma vez aqui com a gente. E você já passou por alguma separação, já? Já me separei. E foi difícil?
Foram uns 2 anos ali de tentar entender a situação, mas depois... Depois você conseguiu, assim? Foi tranquilo, depois a ficha caiu e aí eu consegui me nortear direitinho. Aí você conseguiu encaminhar tudo? Sim, mas não é fácil, né? O primeiro Eu período imagino. ali, cada um tem o seu tempo, mas para mim foram 2 anos ali de tentar entender o porquê e depois que você entende que Aquele ciclo tinha que acontecer, você caminha, né? Você segue. Mas no começo deve ser uma barra mesmo, né? Pois é. Bom, Mirela Pini, tudo bem, lindona? Seja muito bem-vinda. Oi, Dani, mais uma vez aqui com a gente. Mais uma vez, estava com saudades Eu também. de estar com você no seu programa. Também. E você também passou por uma separação, né? Passei. E uma separação muito dolorosa. Eu imagino. Nossa, várias histórias aqui hoje pra gente, né, aprender com cada experiência de cada um de vocês. Independente da idade que a gente tenha, a separação ela é muito dolorosa porque ela não é só o fim de um relacionamento. Ela é o fim de uma expectativa, de uma história que a gente cria. De um sonho, né? De um sonho. E aí a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Eu imagino. Silvia Design. Boa noite, meu povo de casa. Dani, como é bom estar aqui com você, Eu viu? que adoro quando você vê que você traz uma energia aqui pro programa. Eu adoro esse programa. Né? Eu adoro você. Você sabe que eu sou suspeita, né? Eu sei. A gente se encontra por aí. E eu sei do carinho que você tem por mim e o carinho que eu tenho por você. É muito bom estar aqui. Gente do céu, acho que o meu de todos aqui, acho que é o caso mais complicado. Ai, jura? Será, Silvia? Acho que não, acho que é o mais bem resolvido, viu? Ah, o mais bem resolvido? Sim, porque você é uma mulher bem resolvida de resolver, né? Eu sou, graças a Deus. Você eu tenho não tem essa coisa, né, de ficar enrolando. Eu tenho essa facilidade mesmo de lidar com qualquer coisa, inclusive. Mas foi difícil a separação pra você também? Porque você passou por um divórcio, Pra mim é porque né? eu fiquei 21 anos casada. A minha família são de 6 mulheres em 1 ano. Minha mãe ficou 66 anos casada e nós fomos criados naquela educação. Casamento é uma vez só. Tá ouvindo, minha filha? Casamento é uma vez só. Então, na verdade, eu fiquei casada 21 anos, eu acho que 10 porque eu queria muito, porque eu lutei muito por uma família. E 21 por esse pensamento bobo de ficar empurrando com a barriga e pensando naquela coisa lá atrás que mamãe falava, sabe, Dani? Mas a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter separado. Depois de 21 anos de relacionamento. Deu certo, Silvia Design. Claro que deu certo, senão eu teria ficado 21 anos casada. Ele me deu o melhor presente da minha vida, que foi meu filho. Sim. Mas eu acho que assim, chegou num momento que eu não estava mais feliz. Que eu não tinha mais vontade de ir pra cama. Porque sexo é fundamental num casamento. Entendeu? E assim, como eu sou uma pessoa que eu não aceito ser traída e não aceito trair... Então, eu me vi assim, gente, eu não tô mais gostando de ficar perto. Então, eu não quero fazer ele passar por esse papel e nem o meu filho também. É vergonhoso pra mim, né? Aí eu decidi tomar a decisão e foi vapt-vup. Fui num churrasco na casa de uma amiga, escutei uma história que eu não curti muito, que eu poderia ter sido traída, talvez. Não investiguei, simplesmente cheguei na minha casa e a partir de hoje, a gente não é mais marido e mulher. Você vai dar várias dicas, né? Porque tem gente que agora às vezes tá se separando eu sou e um às barro, vezes acha que tá no fundo do poço, que não vai conseguir recomeçar a vida após a separação. Tem toda essa coisa, né? Bom, vamos colocar algumas perguntinhas aqui pra gente voltar, pra gente debater. Então, roda a primeira pergunta. Uma amiga está se separando e tem filhos com o ex. Como ela deve contar do divórcio para os filhos? Nossa, o que vocês acham? Alguém tem? Você teve filho? Você também teve, Mirela? Mirela, como que foi que você contou esse momento? Que deve ter sido bem conturbado, né? Na verdade, a minha separação não foi uma escolha, foi uma necessidade. Aos 25 anos, eu recebo um oficial de justiça me entregando uma carta que meus bens, que na época eu nem tinha, iriam ser penhorados. Quando eu fui no banco, eu descobri uma dívida enorme pela a pessoa que a gente se apaixona loucamente, porque quando a gente se apaixona, a gente acha que só existe aquela pessoa na vida. Havia feito uma dívida enorme. No seu nome? No meu nome. Então, a mulher ainda tem muito a síndrome da salvadora, né? A gente quer consertar coisa errada, a gente quer salvar a gente errada. E eu fiquei 1 ano digerindo aquela história. Eu arrumei emprego para esse homem, eu tive inúmeras conversas, eu me humilhei inúmeras vezes para ele entender a gravidade da situação. E nada adiantava. Até que eu apostei as minhas últimas fichas que eu tinha, que foi a separação. Meu filho tinha 3 anos na época, eu aluguei um apartamento com as últimas economias que eu tinha. Então, eu fui viver uma vida, eu
e meu filho. Ele sumiu. Então, na época que você separou, seu filho tinha 3 anos, ele nem entendia muito então dessa separação? Ele não entendia. Você chegou a conversar com ele, assim? Eu conversei a partir dos 12 anos. Eu sempre me preocupei muito em manter uma sanidade mental dele. Então, quando ele sentia falta e ele perguntava, Tipo do pai. eu sempre falava que ele não estava presente porque ele estava viajando, porque ele estava numa profissão nova. Eu nunca, em nenhum momento, eu falei alguma coisa que fosse prejudicial em um relacionamento entre o pai e entre o filho. Quando ele começou a entrar na adolescência, com 12 anos, que ele começou a entender um pouquinho mais, eu fui explicando para ele o que o pai dele tinha feito. E aí, eu entrei na terapia, inclusive com 29 anos, para entender o porquê eu me submeti a tantos anos, porque eu fiquei 9 anos nesse relacionamento. Você ficou 9 anos? Bastante tempo, E né? nos últimos anos que você descobriu que tinha acontecido isso? No último aí, ano, sim. eu descobri isso com 25, eu me separei com 26. Então, eu procurei a terapia para entender por que eu me submeti a todo esse relacionamento abusivo que mexeu com a minha estrutura, que mexeu com o meu emocional, que mexeu até com a minha identidade. Eu imagino que não foi Então, fácil. tudo que eu fui aprendendo, eu ensinei para o meu filho algo que eu queria ser, mas eu não conseguia. Mas eu ensinei para ele. Então, eu falava assim, o seu pai, ele deu aqui o melhor que ele podia dar. Nem sempre a vida, ela é do jeito que a gente quer. Claro que não. Então, vamos olhar para o lado bom. Esse foi o melhor dele? O que você quer fazer igual e o que você pode fazer diferente? Mas você não foi atrás, você não procurou fazer ele pagar tudo que ele devia? Eu falei, não. Porque se eu vivesse nesse ciclo, eu não ia sair disso. Se eu vivesse todo momento buscando culpados, como que eu ia fazer ele pagar tudo isso? Eu não ia conseguir sair desse ciclo. Então, eu procurei saber o que eu estava disposta, porque não é o que a gente quer. É o que a gente está disposta. Mesmo esse ciclo para poder encerrar essa história e seguir em frente. Né, Seu pai me deu o melhor presente que eu tive na vida. Como que eu teria coragem de fazer alguma coisa de ruim, sabendo que não ia dar em nada? Parabéns para você, porque as pessoas, infelizmente, elas usam os filhos contra o pai. Isso é muito ruim, porque a criança não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com Parabéns a pela relação sua do atitude, casal, viu? né? Obrigada. Ô, Silvia, e você, como que foi? Porque seu filho já era grande já, né? Assim, quando você Quando separou. eu separei, meu filho já tinha 21 anos. Já era maior então, de idade. Então a gente já tinha diálogo, já conversava bastante, claro, eu nunca... Ele entendeu, assim? Entendeu de boa, Dani. De boa? Ele entendeu de boa, porque o meu filho sempre viu a esposa que eu era pro pai dele. Savasky, você tem um filhinho, né? Como que foi? Uma filha, né? Uma filhinha... Tenho uma filha de 8 anos, Gabriele Sofia, um amor de criança. Papai te ama, viu, filha? No meu coração. Antes de eu ter essa oportunidade de ser pai, eu tive uma decepção grande. Porque a traição que aconteceu comigo foi com o meu melhor amigo. Meu melhor amigo. Com o seu melhor amigo? O seu melhor inimigo, né, amigo? Você estava casado? Não, eu estava assim... Eu estava conhecendo essa pessoa e eu conheci ela num show. Eu fui fazer show em Santos, depois eu ia fazer em Guarujá. Só que o show de Guarujá cancelou. Aí você tem que voltar para casa. Aí eu falei, vou fazer uma surpresa para ela. Meu Deus do céu! Aí cheguei, cumprimentei o porteiro, aí tem uma chave, abri... E eu presenciei o meu amigo que, com todo o respeito, como era meu melhor amigo, ele desabafava tudo. Ele falava que era duplo sentido. Tanto homem, tanto mulher. Mas ele ia mais 80% pro homem. Aí eu imaginei, se ele tá lá, tá respeitando. Aí eu cheguei, peguei ele de cueca, ela só com a parte de baixo, nada de cima. Meu Deus. Aí foi os piores 30 segundos da minha vida. Nossa, eu imagino. Ô, doutora, como que, né, a gente tá falando de vários momentos aqui que a gente viu, cada um contando, né, seus depoimentos aqui.
E cada um tem uma história, né? A Silvia contou a história dela, a Mirella também contou a dela. Realmente, a separação, quando vai contar para os filhos, deve ser uma coisa assim que tem que pensar muito de que maneira conversar, né? É um assunto muito delicado, né? Quando vai se tratar de uma separação, de uma ruptura, né? Olha, o papai e a mamãe não vai ser mais como casal. Somos ainda uma família, mas como que conversar isso com a criança? Como contar o momento, né, de uma separação? Isso que você está falando, né? Lembrar que quem está separando é papai e mamãe. E pode conversar com a criança dentro da idade dela, da maneira que seja claro para ela. Não tem que ter uma linguagem difícil, uma linguagem amorosa também, né? Mais ou menos igual você falou. Papai e mamãe continuam papai e mamãe, mas cada um vai seguir sua vida. E isso que ela falou também, muito importante, não ficar falando mal do outro, né? Um e outro, pai ou mãe, falando mal ou do pai ou da mãe, né? Isso na cabeça da criança, imagina, cria uma confusão, né? Então, é uma confusão já ver os dois separados, né? E uma confusão, os dois amam os pais. E começar a ver o outro de uma forma negativa, isso é muito triste para a criança. Eu imagino. Vamos colocar mais uma pergunta para a gente debater aqui. Roda aí. O que devemos falar para uma pessoa que acabou de separar? Rodrigo, o que a gente faz, Rodrigo? Depende muito, né? Cada cabeça a sua sentença, né? Então, assim, a gente tem que sempre partir do princípio de não julgar ninguém, porque cada um tem a sua realidade e tudo mais. Mas eu acredito que, assim, se foi uma coisa definitiva, porque às vezes pode ser só um afastamento e a pessoa retornar. São N as situações. Mas se é uma coisa definitiva, ambos decidiram de fato que não vão seguir mais juntos, é interessante que a pessoa foque na evolução dela nesse momento agora. Então é interessante que ela foque na evolução mental dela, na evolução espiritual, na evolução física, na evolução financeira. Então é legal que a pessoa, ok, fulano não quer seguir comigo, eu também não quero, está tudo decidido. Fica o sentimento, né? Porque a gente não sabe quantos anos foram as pessoas juntas ali. Mas ok, agora eu vou focar em mim. Então, separou com a consciência de que ninguém quer mais nada um com o outro, não é só um afastamento temporário, é focar na sua própria evolução. Se nós não estamos bem, nada vai bem. Relacionamento, trabalho, nada vai bem. Então a gente precisa focar em nós. Cuidar do seu eu primeiro, para depois se abrir para outras relações. Aquela máxima, né? Um cego não ajuda o outro, né? Então, se eu não me curar, se eu não me potencializar, se eu não colocar minha cabeça no lugar, daqui a pouco eu arrumo outro relacionamento e vai dar outros problemas. Pode ser que não sejam os mesmos do relacionamento passado, mas surgem outros problemas. Enquanto a pessoa não se curar, enquanto ela não ficar bem, não é interessante ela avançar para um outro relacionamento. Então, o conselho é não se relacionar com outro relacionamento imediatamente. Focar na sua evolução pessoal eu, até você sim. se estabelecer. Tá. Mirella, o que você pensa em relação a isso? Uma dica, o que falar para uma pessoa que está separando agora, uma amiga, por exemplo, você teve uma experiência de uma separação, aí uma amiga chega e fala assim, eu tô querendo me separar, qual o conselho, o que você diria para essa pessoa? A pessoa comunicou, separei, e agora? É o conselho que eu dei para mim mesmo durante todos esses anos. Se refazer de uma separação não é apagar um passado, mas é aprender a ressignificar ele. Então, quando você aceita que você se separou, então, eu vou viver esse luto, acabou. Você vai buscar ajuda espiritual, ajuda de um profissional, ajuda de um amigo e vai aprender que os recomeços, eles são benevolentes. Quando você aprende todo esse processo, você transforma qualquer dor, qualquer medo em força, em coragem, em determinação. Então, é isso. Silvia, o que você acha? Eu aprendi, Dana, a me amar. Primeiro eu e depois eu. Eu aprendi a me dar valor, a me olhar no espelho e dizer, eu mereço coisa melhor do que isso. Eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou perfeita, eu sou mãe, eu sou dona de casa, entendeu? Resgatei minhas amizades, porque quando a gente é casado, a gente acaba esquecendo as nossas amizades de solteiras. Resgatei minhas amizades, comecei a pegar firme na academia, comecei a ter um propósito, assim, colocar Deus na minha vida presente sempre. Isso foi uma bênção. Você vai cuidar do seu lado espiritual. Tudo que teve de errado no meu casamento, eu procurei passar uma borracha e viver só o que eu vivi de melhor. E assim, para mim foi incrível. Fiz terapia,
porque a gente não é o dono da verdade. Então, muita gente fala, mas eu não vou porque isso, porque aquilo. A melhor coisa que a gente tem é fazer uma terapia. Porque quem não te conhece, porque é muito fácil eu falar, ai, Dani, mas você é linda, maravilhosa, você levanta, sacode a poeira e vai-se embora pro rolê. É muito fácil isso, porque eu sou tua amiga. Mas a terapeuta, não, ela vai em pontos que te dói, que te machuca, que você chora. Mas é ali que você aprende e você se torna uma mulher super forte. Entendi. Amor próprio, acima de qualquer coisa, amor próprio. Amor próprio. E qual o segredo que a nossa telespectadora falou ali em relação a uma separação? Qual o conselho? A gente falou de cura, de se curar, de você olhar mais para você, amor próprio. O que a gente faz? O que a gente fala para a pessoa, quem está passando por esse momento de uma separação? Qual é o conselho? Eu acho que, bem isso que o Rodrigo falou, de buscar a evolução, e o que as meninas também falaram, né? Buscar a sua autoestima, né? Entender quais são os seus padrões que te levaram para esse casamento e que te fizeram querer sair desse casamento. Antes até, padrões que eu falo, o que vem na família, né? Quais são as regras invisíveis da família que a gente ouve a vida inteira, como ela falou. Dos meus pais, né? Aqui ninguém separa, né? Isso é muito falado, né? Então, entender a gente chama isso de lealdade invisível mesmo. Quais são os papéis que a gente ocupa na família, quem que a gente vai ser depois disso aqui, né? Quem que eu era antes, o que eu me tornei. Então, é se entender. Então, eu acho que o melhor caminho, mais curto, é terapia mesmo, que ajuda isso tudo, né? Fazer essa revisão toda, de encontrar seu novo caminho, de autoestima, de crescimento, de entender seus pontos de dor na família e desenvolver, né? Evoluir. Ótimo. Vamos para uma outra pergunta. Roda aí. Após o término, é saudável manter contato com a ex em redes sociais? Uau, vocês mantiveram? Rodrigo, vocês quando terminou? Eu deletou todo mundo, tipo, rede social? Porque hoje tem a rede social, né? Na minha época nem tinha rede social. Nem tinha as redes sociais. Na minha época não tinha rede social. Eu mantenho com meu ex-marido até hoje um relacionamento não de amizade, mas de respeito, porque nós temos um filho. E nunca vai deixar de ser meu filho, porque é um vínculo pro resto da vida. Sim. Então, eu mantenho sempre ele informado. Qualquer coisa que sai do padrão, eu comunico para ele. Meu filho tem um casal de irmão. Eu sempre, desde pequeno, fiz questão que eles viessem na minha casa, que visitassem. Hoje, os melhores amigos do meu filho são os 2 irmãos dele. Com certeza. Rodrigo, e você? Como que você fez? Então, porque você falou que você teve um relacionamento e aí depois você ficou um tempo, então, você separou, né? Foram 2 anos, eu, Rodrigo, tentando entender o porquê que acabou. Tá? Então, isso foi na minha cabeça, essa confusão, esse questionamento era na minha mente. Então, eu pensei, e cada vez que eu entrava nas redes sociais para procurar saber como é que estava a pessoa, aquilo ali me enfraquecia. E aí eu você ia atrás, voltava sempre com aquela o que eu fiz, né? E aquilo me enfraquecia. Eu não conseguia ter uma mente produtiva para trabalhar, não conseguia criar, não conseguia pensar em mim para treinar. Eu falei, peraí, então cada vez que eu volto para trás para olhar ela, para ver quais os movimentos que ela está fazendo, se ela está com alguém ou não, eu fico mais fraco. Então, então vamos bloquear aqui, não porque eu não goste da pessoa. Pelo contrário, eu estou me perguntando esse tempo todo por que acabou, porque eu ainda tenho sentimento. Só que eu falei, se eu ficar alimentando esse sentimento, quem vai se prejudicar sou eu. Ela provavelmente está seguindo com a vida dela e eu, com essa ideia de ficar olhando para querer saber como ela está, eu estou voltando para trás. Ao invés de evoluir, eu estou regredindo. Então eu falei, então tá, agora é hora de eu decidir. Agora é hora de ser homem e bater ali a mão na mesa e falar, chega. Bloqueei, não por não gostar, não por odiar, não por... não. Você bloqueou mesmo? Tipo, mas bloqueei para eu não ficar voltando no sentimento. O que aconteceu? Só avancei. Ai, que coisa Coisas boa, que né? não aconteciam enquanto eu estava casado, não só. por culpa da pessoa, óbvio que não. Mas eu só avancei, porque eu decidi olhar para frente. Savasky, e você? No meu caso, eu não bloqueei ela. Não bloqueou? Não, porque eu queria que ela visse o que ela fez eu me tornar. Mostrei para ela que eu... não, mas você parou de seguir ela ou você continuou seguindo? Não, eu não sigo ela. Ela me segue. Inclusive, de vez em quando, ela manda mensagem, parabéns pela sua luta, parabéns pelo sucesso. E eu agradeço, muito obrigado. Deus abençoe aí sua campanha. Ela chegou a falar comigo, olha, você sabia que eu virei mãe? Parabéns. Quantos filhos? Eu tenho 2 e estou grávida de outro. Olha, que Deus abençoe sua campanha. Eu sempre levei isso no meu coração. Eu não... se a gente... Você perdoou ela, né, por tudo aquilo, né?
Eu, na verdade, eu nem deveria perdoar ela. Eu falei assim, bem feito pra mim. Que eu apaixono fácil, fala que é leonino, né? A raça leonina apaixona fácil, mas ela me deu uma aula de como me perdoar e agradecer ela. Tem um crescimento aí, né? Né, doutora Ana Cristina? Exatamente, você vê que essa coisa de seguir em rede social, todo mundo não quer meio que se afastar, né? Não quer ter o contato mesmo, como o Rodrigo falou aqui. É a melhor solução, assim, de não ficar olhando, porque senão você vai ter aquela recaída, você não vai conseguir avançar e vai ficar pensando naquela pessoa. A pessoa sair equilibrada de um relacionamento. Equilibrada, que eu falo assim, dentro da contabilidade emocional, a pessoa, às vezes, se sente em prejuízo emocional. E, às vezes, ela começa a stalkear mesmo, né? Ou vai atrás, ou quero ver com quem ele está saindo, como é que está. Faz isso quase que... É comum ver isso aí. Mas, se for uma relação de respeito, de amizade, continua, vida que segue, ok. Se não for, realmente ficar olhando para ver o quanto que você vai ficar mais machucado com aquilo... não é legal, melhor, né? Pelo menos no primeiro não. momento, né? Até você se estabelecer. Depois você volta lá e tá tudo Depois certo. que tiver mais tranquilo. Mas no primeiro momento, para você se cuidar, para você ficar forte, é interessante que você não fique mexendo na ferida, né? Exatamente. Senão não vai sarar. Exatamente, fica cutucando a dor. É museu. Pois é. Levanta, sacode a poeira e já arruma outro, que aí já pronto, entendeu? Eu gostei já dessa arruma outro, mulher. já tapa a saudade dela. do cabo e pronto. Eu acho que tem que ser assim. Vamos mais uma pergunta, roda aí. Minha amiga falou que a dor do divórcio é como se fosse um luto. Por que dói tanto? Nossa, é um luto, gente. O que vocês acham? É um luto, Rodrigo? Depende, né? Como a doutora falou, depende de como o relacionamento termina, chegou né? ao fim. Se chegou ao fim com uma amizade, tipo, poxa, tá legal pra você a gente se afastar? Tá. Então não vai ter luto nenhum. Vão se respeitar, vão ser amigos. Tem casais que até frequentam a casa um do outro depois que o outro casou e tá tudo bem, porque foi a forma como terminou, né? Agora, se termina de um jeito conturbado, onde alguém ficou né? muito machucado, aí não dá certo. Aí é complicado. Mas se terminou bacana, com respeito, um frequenta a casa do outro, um segue o outro e tá tudo bem, aí ok. O que você acha, Mirella? É um luto porque você acaba com a expectativa, com o sonho, com a história que a gente cria. E aí o luto, ele tem fases, né? Então ele tem aquela fase da raiva, depois ele tem aquela fase da acusação, e aí depois ele tem aquela fase da recaída, que você quer voltar. Então, assim, por isso que muitas vezes você não vê ou você manter a distância, é melhor até para a sua evolução, porque às vezes você alimenta uma crença sua do fim desse relacionamento, seja por uma humilhação, seja por uma irritação, que aquelas redes sociais acabam te trazendo sem ao menos você saber qual é real da causa. Será que ele está tão feliz assim? Será que ele se deu bem tão assim depois da nossa separação? E aí você se acaba se diminuindo e não cria forças para se reerguer depois dessa separação. Então, o luto, ele tem essas fases que eles são difíceis, que parece que é o fim do mundo, que nunca vai acabar, mas quando você vive ele, você sente uma salvação tão grande, você aprende a viver a vida com mais leveza, você aprende a lidar com outro relacionamento com mais leveza. E se você tiver que passar, você sabe já quais são as fases desse processo. Entendi. Silvia, você compartilha com isso também? De Esse viver negócio de luto, eu não gosto de negócio de luto, não, sabe? Não. Eu não acho que vai pra rua. Quando termina um relacionamento que não tá legal, que... Por exemplo, meu ex-marido, terminei o relacionamento, eu sou tão ligada pra ele, porque eu fiquei sabendo que ele casou, viveu não sei quantos anos, separou, e nem sabendo eu fiquei. Tu acredita? Você nem ficou sabendo que ele casou, não, separou tu acredita, tudo? Daniel? Casou, separou e eu não soube. Só fiquei sabendo outro tempo aí que eu fiquei... É mesmo, ele casou. Entendeu? Então, assim, eu não sou muito chegado no negócio de ficar em luto, não. Vou pra terapia, vou sair com as minhas amigas, vou comer baião de 2, encher o bucho de carne de sol, vou dar gargalhada. Que diabo de luto, vou ficar em cima de cama por causa de macho, é ruim, mas demora, viu? Savasky, e você? E 2 meses sofrendo. Chorei bastante, não vou mentir. 2 meses que eu Uma olhava... dor de luto, como se a pessoa tivesse morrido, tipo, saiu da sua vida.
Eu cheguei a cancelar 2 shows e por conta desse sofrimento não conseguia me concentrar. Mas depois eu olhei no espelho, ó, levanta, pô, Deus te deu um grande talento. Sobe, pô, tem milhares de mulheres que você pode se apaixonar novamente, mas foi 2 meses. Mas você não tentou depois namorar com outra que parecia com a outra? Porque tem gente que às vezes faz isso, né? Não, eu tomei trauma. Na minha cabeça que qualquer mulher que beirasse perto de mim, não ia vir amor, ia vir interesse. Aí eu demorei praticamente 4 anos para eu gostar de alguém de verdade novamente. Olha que coisa, ficou traumatizado o bichinho, hein? Eu fiquei, não vou mentir. Doutora, é isso? Esse luto é importante, vivenciar esse luto, de chorar, de sofrer? É um processo de luto também, né? Não é só a morte, mas falência, o divórcio, né? Separação, morte de pet, a gente chama de luto não reconhecido. Mas é um luto muito forte. É não reconhecido porque as pessoas falam isso. Mulher, levanta, vai viver a vida. Mas tem que ter o tempo mesmo de preparação, né? De se reencontrar, de quem que eu sou agora, como eu disse, né? Porque o luto é reconhecer quem eu era antes e quem eu posso ser agora. E caminhar dentro dessa escolha de quem pode ser. Mas, sim, é importante viver o luto. Mais uma perguntinha, roda aí. Minha amiga não sai mais com os amigos após o divórcio. Quando é necessário procurar um psicólogo? Nossa, a Silvia não tem esse problema. A Silvia sai da mesma hora. Termina, já marca o conluio. Não, já vou pra porta do terapeuta, já chego lá. Você foi pra terapia? Você fez um trabalho com a terapeuta, assim, pra realmente fazer um trabalho, assim? Eu faço até hoje, porque terapia você vai se descobrindo, né? Vai, autoconhecimento, né? Você precisa de ajuda de um psicólogo. Não tem um tempo limite, mas todo mundo tem o seu tempo de entrar na terapia. Todo mundo tem aquele momento que vira a chavinha e fala, agora chegou a minha hora. E a gente entra na terapia por um motivo, seja ele qual for. Então, a pessoa vai ter o momento dela de estar preparado para escutar, porque você também tem que estar preparado para escutar na terapia, porque quando você entra por esse motivo, você está buscando uma solução, então você tem que estar muito aberto. Uma ajuda, né? E eu acredito nos 3 pilares que é após uma separação, que é o poder espiritual que a gente tem, o profissional, a família, os amigos. Sem esses pilares, a gente não consegue superar uma separação. Que bacana. Rodrigo, você precisou de ajuda, ir para um terapeuta? Então, assim, esse assunto é bem interessante porque a gente entende que cada ser humano é um. Cada pessoa tem a sua forma de resolver as suas situações. De novo, não é certo julgar ninguém. Cada um busca a sua saída da forma como tem de conhecimento de fazer. No meu caso, muito novo, eu já tive um contato, uma experiência com Deus. Então essa realidade espiritual minha é a minha terapia. Eu tenho esse acesso. Então eu desenvolvi esse lugar de ter acesso com Ele. Então qualquer situação da minha vida negativa, humanamente falando, Ele é o meu recurso. Entendi. Savasky, e você? Oxi. Você procurou terapia? Ele fala, oxi. Eu não tive oportunidade de achar uma profissional pelo fato que eu sou muito orgulhoso. Tudo que acontece na minha vida eu guardo pra mim. Você não gosta de se abrir assim? Não, eu tenho isso. Eu preciso muito de uma profissional. Eu vou, quando chegar no Nordeste... Orgulhoso? Você é leonino, você falou, né? Sou leonino. Entendi. Eu sou leonina também, orgulhosa. Até por isso, eu guardei né? muito isso pra mim. E como o grande amigo falou, que Deus é tudo na vida. Mas só que eu sempre levantei a lei da atração. Então, se Papai do Céu deu o livre-arbítrio para a gente tem que assumir essa responsabilidade, tanto de quem fez e de quem recebeu. Então, eu nunca falei assim, Deus, o que o Senhor fez, colocou essa mulher na minha vida? Não. Ele me deu essa oportunidade de eu escolher o que eu quero. Então, eu levei isso para o meu coração. É o livre-arbítrio, né? E como eu sou muito orgulhoso, eu fiquei com medo. Eu vou falar para um colega, amigo, eu fui corno, ele vai rir da minha cara. E isso eu guardava na minha cabeça, eu não vou falar pra ninguém. Eu carreguei sozinho, superei sozinho. Mas superou, porque hoje você está em rede nacional falando Com certeza. Aconteceu coisas horríveis no passado, né? Que agora você já está curado, olha só. Olha que evolução, forte. Já é uma evolução, hein? Depois eu bebi da água do Nordeste e fiquei diferenciado. Eba! Doutora, quando é hora de procurar um profissional, pedir ajuda, né? Porque cada um aqui falou de uma ferramenta, né? Da maneira de poder superar tudo isso, né?
Quando que é o momento, assim, de procurar uma terapia? Porque a Mirella falou que demorou 2 anos para realmente ela foi vendo que estava repetindo padrões, que não estava sendo legal, ela né, enxergando isso, né? Ela foi procurar uma terapia. Qual é o momento certo? Eu acho que o momento é antes de ontem, né? Não foi quando aconteceu. Para ontem. Para ontem, para antes de ontem, mais que a jato. Porque a terapia, ela não é só para curar dor. A terapia é um processo de desenvolvimento. Eu já recebi casais que vieram muito bem, assim, muito felizes, vieram para desenvolvimento, para ficar melhor ainda. E, então, se acontece alguma questão traumática como a dela, a tendência de repetir realmente é muito grande. Porque quando a gente tem um trauma, a gente repete. A gente pode até ter calado ou toma pavor daquela pessoa, mas de qualquer jeito está ali guardado, né? Não vou querer nunca mais uma morena, uma loura e tal. Tipo Foi um isso. padrão, mas assim, alguma coisa aquilo ali fica e precisa ser revisto, né? Então, vou voltar a falar. Terapia é processo de desenvolvimento, não só para curar, mas se estiver doendo, não estiver mais dando conta de sair de casa, tem que buscar ajuda mesmo, né? Exatamente. Mais uma perguntinha, roda aqui. É recomendado se relacionar com outras pessoas após o divórcio ou é melhor ficar solteiro por um tempo? O que vocês acham? Quem quer responder primeiro aqui? Olha, todo mundo ficou quieto. Eu respondo. Aqui. Responde, Silvia. Eu acho que durante um período, assim, pelo menos 3, 5 meses, vale a pena a gente ficar um pouco solteira para curtir um pouco solteira. Mas eu acho que se você conseguir encontrar uma pessoa bacana que te complete, é a melhor coisa, porque aí você se livra daquele diabo do luto. Olha só, Mirella, você demorou para... Demorei. Demorou? Demorei. Quanto tempo você ficou solteira? Eu fiz igual a Silvia falou agora. Eu fui viver a vida. Eu me joguei. A primeira coisa que eu fiz foi passar 15 dias no Carnaval de Salvador. Eita! Aí cura qualquer coisa, minha filha. Cura o luto, cura tudo. Curou tudo. Aí eu gostei, eu falei, acho que eu tô gostando. Porque você começa a ser cortejada, tipo, dá um aumento a autoestima, né? Porque às vezes, uma situação dessa, você sente que você é o cocô do cavalo do bandido, né? Não de repente, você é cortejada. Sai do relacionamento, humilhada, com uma dívida Destruída, enorme, nossa. destruída, nova. Comecei com 17, terminei com 26. Aí, o que aconteceu? Me dediquei 1 ano ali para pagar, paguei toda a dívida que ele me deixou. Você pagou toda a dívida Paguei dele? Toda a dívida. E aí, faz uns 2 anos que eu falei, agora eu tô pronta para viver um relacionamento de verdade. Eu aprendi, eu aceitei, eu ressignifiquei tudo que eu podia para eu poder viver um relacionamento muito saudável. E hoje você tá vivendo esse relacionamento? Hoje eu tô. Entendi. Rodrigo, e você? Demorou? Tá solteiro? Demorou muito para reencontrar alguém? Tô dentro do meu foco ainda, desde sempre. São 10 anos já. 10 anos? Sério? Uau! São 10 anos. Eu separei, tinha 30, hoje eu tenho 40, então são 10 anos. Então, de novo, é muito particular. Ela foi se divertir um pouco para... Né? É muito particular. E você se divertiu ou não? Não é nem da minha índole. Por isso que eu estou falando que é muito particular. Não é nem da minha índole. Eu fui mergulhar no meu trabalho. Eu sempre oriento assim: separou? Vai cuidar de você, cara. Vai cuidar de você, seja homem ou mulher. Vai cuidar de você. Vai se curar. Porque se você só fingir que esqueci, tá tudo certo, você vai entrar numa outra situação e vai repetir de novo. Então, vai se curar de verdade. Essa questão de, para procurar essa cura, às vezes, não, eu preciso arrumar outra pessoa, eu preciso sair. Cada um usou uma tática aqui, não, eu vou pro carnaval 15 dias para dar uma esparecida. Qual que é o segredo? O que faz numa ruptura de um relacionamento, de um casamento, de um namoro, enfim? O que se deve fazer? Encontra outra pessoa, não encontra? É melhor se curar primeiro, como até o Rodrigo mencionou? O que faz? Qual que é a dica? Com certeza é melhor se curar primeiro, né? Pode até divertir, sair e tal, mas com certeza se curar primeiro, até para não levar para frente, repetir em outros padrões, em outros relacionamentos, o mesmo padrão, né? A mesma dor pessoal. A gente adoraria ficar mais tempo aqui com vocês. Acabou, mas vocês estão convidados a voltarem mais vezes aqui comigo, viu? Doutora Ana Cristina Cury, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu? Ajudou a gente bastante aqui, viu? Que bom, obrigada. Savasky, tá curadíssimo, né? Tá 100%. ótimo. Pronto para outra não, mas tô 100% mesmo. Ela é engraçada. Muito obrigada, viu, por sua participação aqui também, viu? Muito obrigado. Rodrigo, muito obrigada também, Eu viu? que agradeço, Dani. Obrigado sempre pela recepção de vocês aqui e sempre que quiser, estarei aqui.
Sim, sempre muito bem-vindo aqui. Obrigado. Mirela, muito obrigada. Obrigada, Dani. É sempre um prazer estar com você no seu programa. Tava morrendo de saudades. Obrigada. Deixou um presentinho pra mim lá, depois eu vou ver, tá? Muito obrigada, viu? Silvia, muito obrigada também, querida. Obrigada a você, meu amor, pelo convite, viu? Muito bom estar aqui, porque isso aqui é uma escola. A gente sempre sai daqui aprendendo alguma coisa. É verdade, um aprendizado, né? Aqui sempre tem aprendizado. Bom, gente, é o seguinte, muito obrigada pelo carinho, obrigada pela audiência, uma excelente noite pra você. Beijo e até mais. Valeu!